Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje quero orar com você, pedindo, como sempre, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pedir que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a vida de cada um dos seus filhos, de toda a nossa igreja, e que nós consigamos passar por essa crise pandêmica sem sermos atingidos pelo coronavírus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar sempre na Tua presença e sermos protegidos e guardados pelo Senhor. Recebe, Senhor, com graça o nosso culto de adoração e louvor na Tua presença. Pedimos que em nome de Jesus a Tua bênção seja sobre todos os Teus filhos hoje. Para a glória do Teu nome, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu quero lhes apresentar Pastor Júlio Moromissato, irmão querido nosso, amigo nosso, que está nos Estados Unidos, trabalhando para o Senhor, fazendo missões entre as igrejas da América Central, América Latina e outros lugares do mundo. E hoje nós temos a alegria de tê-lo conosco. Outro dia o Júlio estava conosco com a liderança e agora ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. Que Deus use a sua palavra para transformar e abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus, único e digno de todo louvor e de toda adoração. Louve ao Senhor neste momento. Grande é o Senhor, único digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Olá, irmãos da Igreja Batista de Jardim do Lago. Um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando a mensagem para esse domingo. E antes de entrar na Palavra de Deus e meditar naquilo que Deus colocou no meu coração junto com vocês, eu queria agradecer a companhia de vocês ao longo de tantos anos, junto conosco no ministério que Deus tem nos dado, o carinho através das orações, das ofertas sacrificiais, eu sei, e dizer que nós somos profundamente gratos por vocês terem essa generosidade de querer investir no reino de Deus, no trabalho de Deus e fazê-lo através de ofertas missionárias, não só para nós, nossa família, mas na família e na vida de outras pessoas também. Isso é uma demonstração, tenho certeza, do amor que vocês têm por Deus em primeiro lugar. Como diz o texto de Paulo para a igreja de Corinto, quando ele pega o exemplo da igreja da Macedônia, uma igreja que tinha várias limitações, mas uma igreja que se entregou primeiramente ao Senhor e depois aos apóstolos e ao serviço dos santos. E eu acredito que essa é uma excelente descrição da atitude que vocês têm tido, e nós só queremos mais uma vez agradecer pelo carinho, o amor e a generosidade de vocês. E também compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito nesses últimos meses. A Gil continua trabalhando com um ministério da UEM chamado Freedom Challenge. Se talvez você ainda não ouviu muito a respeito desse ministério, é um ministério que a UEM tem contra o tráfico humano. É incrível ouvir a quantidade de histórias, principalmente mulheres e crianças que são enganadas por causa da sua situação de risco e sua posição de vulnerabilidade. As pessoas se aproveitam disso e fazem promessas enganosas de emprego, de oportunidades de trabalho em outras cidades, em outros países, dizendo que elas vão ter uma vida melhor e às vezes fazendo promessas para filhos, para crianças cujas famílias e pais não têm condições de criá-los. Essas pessoas fazem promessa dizendo: eu vou levá-los para uma cidade grande, onde elas vão poder trabalhar, vão ter o futuro, vão ter educação. Só que todas essas promessas são enganosas. E essas mulheres e muitas vezes crianças acabam se tornando vítimas da indústria do tráfico humano. Então a OEM tem vários projetos na área de prevenção, buscando impedir com que novas pessoas se tornem vítimas, projetos na área de resgate, para tirar pessoas, seja de um trabalho escravo. Isso é muito comum em países extremamente pobres, crianças que passam horas do dia trabalhando por quase nada, mas como as famílias são pobres, ao invés de mandar as crianças para a escola, elas mandam para uma fábrica, e é uma situação desumana, e muitas vezes as pessoas são forçadas a trabalharem na prostituição, mulheres, meninas. É gigantesca a indústria da prostituição, e muitas destas mulheres e crianças, elas não estão lá por sua própria vontade, elas são forçadas e ameaçadas a fazerem esse tipo de trabalho desumano. Então a OEM tem também esse tipo de ministério que resgata as pessoas dessas situações, e outros projetos que trabalham na restauração da vida dessas pessoas. É o Freedom Challenge, um ministério que a Gil está bem envolvida, e eu na mobilização da nova geração, principalmente buscando maneiras inovadoras de conectar adolescentes e jovens com a missão de Deus entre os povos do mundo. Eu sei que por muito tempo as oportunidades missionárias, elas se apresentam como uma forma de se mudar de um país para um outro lugar, mas através dessa nova iniciativa que eu tenho coordenado, a gente está buscando apresentar oportunidades para que adolescentes e jovens possam usar seus dons e talentos de forma criativa como uma plataforma para poderem compartilhar sua fé e fazerem discípulos com pessoas de outras partes do mundo. Uma das iniciativas conectadas com essa mobilização é o Teen Street. No Brasil tem o Teen Street em Maringá, o pastor Luiz, a Sol, o Lucas já estiveram lá. Aqui eu estou coordenando essa iniciativa nos Estados Unidos, mas tem sido muito legal, muitas ideias e muitos desafios também. Mas antes de falar desses desafios,
eu quero orar. É quase uma parte da introdução da mensagem nessa manhã. Não sei, na verdade, que horas que você vai estar vendo essa mensagem, mas é como uma parte introdutória da mensagem. A gente tem vivido vários desafios. Mas vamos orar para que Deus fale conosco, para que através da palavra dele a nossa vida seja edificada, desafiada, transformada, que as nossas vidas sejam cheias da presença de Cristo, da verdade de Cristo em nós, de tal forma que isso se torne bênção para as pessoas próximas, longe de nós, quem quer que Deus coloque no nosso caminho, que nós estejamos cheios dele, para que a vida dele seja refletida e compartilhada através das nossas próprias vidas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, obrigado pela tecnologia, obrigado pelas formas com que o Senhor nos possibilita, Deus, de estarmos juntos, embora estejamos separados. Obrigado, Senhor, e oro para que, através do Teu Espírito, o Senhor desvende os nossos olhos para enxergarmos qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do Teu amor, para que o Senhor nos abençoe com a Tua própria presença, Deus, e essa presença gloriosa, poderosa do Senhor faça toda a diferença nas nossas vidas, Deus, e que o mundo seja impactado por causa da transformação que o Senhor está operando em nós, Deus, e nessa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra, Deus, eu peço que o Senhor fale conosco dentro do contexto que cada um de nós está vivendo. Senhor, abençoa cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, que o Senhor se revele, que o Teu Espírito, Deus, traga vida, porque a Tua própria palavra diz que a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Deus, eu oro para que o Teu Espírito traga vida sobre essa palavra, Deus, e que cada uma dessas pessoas, Deus, sejam abençoadas e, como resultado disso, possam abençoar a outros. Deus, para a glória do Teu nome, nós oramos pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Os dias que nós estamos vivendo são muito interessantes, não é verdade? Eu acho que ninguém poderia imaginar que a gente estaria passando por um tempo como esse. Ninguém podia planejar os dias que a gente está vivendo, e as crises, elas têm aumentado em vários setores da sociedade, seja na política, na economia, no emprego, e acaba afetando a educação e a saúde. É um desencadear de consequências por causa do coronavírus e dessa epidemia que se espalhou pelo mundo de uma forma tão rápida. E eu não tenho dúvidas de que o Senhor continua soberano, reinando no seu alto e sublime trono, que as coisas não estão fora do seu controle. Eu continuo crendo com todo o meu coração. E a Bíblia, sem dúvida, nos dá base para crer nisso, que o Senhor, Ele está escrevendo a história. O Senhor usa todo tipo de oportunidade para se revelar. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesse dia. E como o texto base para essa mensagem, eu quero te convidar a ler João, capítulo 16, no verso 33. João, capítulo 16, são os momentos finais da vida de Jesus sobre a terra. É claro, né, todo o capítulo de João mostra Jesus como o Filho de Deus, como a própria expressão do Criador na pessoa de Jesus Cristo, a imagem perfeita, exata. Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, eu e o Pai nós somos um. Ele só falava das coisas que o Pai lhe dava para falar, ou seja, Jesus é a expressão exata de Deus. E ao longo do Evangelho de João, a gente vai conhecendo mais e mais a vida de Jesus, o seu coração, aquilo que ele defendia, e tudo isso expressa o Deus Criador de todas as coisas, o coração dele, aquilo que ele quer que aconteça no mundo, o seu desejo para a humanidade. E no capítulo 16 já é encaminhando para a crucificação de Jesus. Então, ele faz todo um discurso nos capítulos anteriores, 14, 15 e 16, é como um preparativo, preparando os discípulos para o que vai acontecer, a morte de Jesus na cruz, o seu enterro, né? O seu corpo colocado dentro de uma caverna, e depois ressuscitando no terceiro dia.
No capítulo 16, verso 33, Jesus diz o seguinte: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. E é claro que para entender esse versículo, a gente precisa entender que coisas foram essas que Jesus disse. No capítulo 14, ele faz várias declarações profundas e importantes. Ele diz que nós não deveríamos ficar ansiosos. Ele fala, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, eu estou indo preparar um lugar para vocês, eu estou indo, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês possam estar também. Jesus começou dizendo essas coisas, começou plantando semente de esperança, de segurança, dizendo, olha, algumas coisas vão acontecer, mas fiquem tranquilos, elas foram planejadas, elas estão sob controle. Eu estou preparando para que quando elas aconteçam, vocês saibam que eu falei, eu avisei, eu estou ciente. E uma dessas promessas que ele fala é, eu estou indo para o Pai, eu estou voltando para o Pai, meu tempo aqui na Terra está acabando, mas eu vou e volto para buscar vocês. E ele fala, e eu vou e não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito Santo que hoje habita em nós. Ele estava falando, eu estou preparando vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo. E no capítulo 15 ele fala do Pai que é o agricultor, ele é a videira, nós somos os ramos, nós estamos conectados em Jesus, a vida dele flui através das nossas vidas. Coisas profundas que ele compartilha. E no capítulo 16 ele fala do trabalhar do Espírito Santo, ele fala, vocês vão ter tristezas por um tempo, mas não se preocupe, a tristeza de vocês vai ser transformada em alegria. E depois eu convido vocês a lerem capítulo 14, 15, 16 de João, para que vocês consigam entender plenamente o que Jesus fala e quer dizer quando ele diz, eu lhes disse essas coisas dos capítulos anteriores, para que em mim vocês tenham paz. Essa paz que Jesus pode dar vem através das promessas, da sua palavra, das afirmações que ele deu enquanto ele estava vivo. Ele fala, eu quero que vocês tenham paz em mim. Eu acredito que mais do que nunca, os dias que a gente tem vivido são dias que a gente tem buscado paz. A gente precisa paz para tranquilizar os nossos pensamentos, paz para trazer tranquilidade às nossas ansiedades, paz no meio da tempestade, tantas situações diferentes que tentam nos distrair e nos roubar a paz. E eu acredito que essa mensagem é para nós no dia de hoje. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. Eu não sei exatamente quais são as situações que você tem vivido, mas eu acho que quanto mais os dias passam, todos nós estamos conhecendo mais e mais pessoas próximas a nós que já foram infectadas com o vírus e outras pessoas que já perderam parentes, pessoas queridas das suas famílias por causa do vírus e outras pessoas que talvez perderam seus empregos por causa da crise econômica que a gente está vivendo e outras pessoas que estão passando por momentos difíceis dentro das suas próprias casas, das suas famílias, por causa das tensões, seja financeira, falta de emprego, seja pela doença. Todas estas coisas tiram a nossa paz. E os dias, como eu disse, que temos vivido, eu acho que são dias onde a gente tem buscado, ansiado, desejado, almejado por ter paz. E a mensagem desse dia de hoje é uma mensagem de esperança. Jesus disse que nele nós podemos ter paz. E ele continua dizendo, neste mundo vocês terão aflições, mas, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E eu não quero realmente gastar muito tempo falando das aflições, mas eu só quero pelo menos lembrar cada um de vocês de que as aflições são reais. As aflições são fato. Elas são esperadas e a gente tem vivido. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então talvez o primeiro ponto para a minha mensagem, para você guardar
meditar, memorizar é o fato de que amar a Deus, servir a Deus, ser um com Cristo, não significa de forma nenhuma que nós vamos ter uma vida isenta de aflições, de sofrimento, de dor, de perda, de morte, de destruição. Nesse mundo nós teremos aflições. Jesus disse isso. E como eu disse, ele estava preparando o terreno para as coisas que iriam acontecer. Eu acho que se você tivesse a chance de sentar com Jesus face a face, com ele hoje, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, e ter o privilégio de ouvir Jesus preparando você para os dias que virão, ele repetiria, sem dúvida, as mesmas palavras. Ele iria falar Marcos, João, Maria, Priscila, José, Carlos, seja lá qual é o seu nome. Ele iria falar, olha, deixa eu te preparar para o que vai acontecer no mundo. Você terá aflições. E se você pensar nas pessoas tão próximas de Jesus, como o próprio João Batista, primo de Jesus, ele foi preso e ele estava prestes a ser executado, e os discípulos de João, pessoas que seguiam João de perto, foram mandadas até onde Jesus estava para que perguntassem a ele: você é aquela pessoa que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Era uma pergunta sincera, legítima de João Batista a respeito das expectativas que ele poderia ter a respeito de Jesus, o seu primo. Ele estava preso, e se você conhece a história de João Batista, pouco tempo depois ele foi decapitado, a sua cabeça foi cortada e entregue num prato. E Jesus não o livrou da morte, da execução. As expectativas que João Batista tinha a respeito de Jesus era de que Jesus o livraria da prisão, da morte, do sofrimento, e Jesus não o livrou. A resposta de Jesus para os discípulos de João foi: olha, responde para João, diga para João que os cegos enxergam, os coxos andam, os enfermos estão sendo curados e aos pobres está sendo pregado as boas novas do reino dos céus. Jesus está dizendo, a minha missão nessa terra não é livrar todos aqueles que me seguem do mal, da dor, da aflição, do sofrimento. Não é essa a minha missão. A minha missão é trazer uma mensagem libertadora, uma mensagem transformadora, uma mensagem para a vida eterna. Embora Jesus também nos abençoe com coisas terrenas, mas a sua missão principal não é nos livrar do mal. Então, quando Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, isso nos faz pensar no propósito da vida, no propósito de seguir a Cristo, nas motivações que eu tenho de caminhar com Cristo, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar. O que é que eu busco quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus? Eu busco segurança, eu busco proteção, eu busco livramento de toda dor, de todo mal, de toda destruição, de toda enfermidade, de toda tristeza. Se são essas coisas que eu e você buscamos, nós corremos um alto risco de sermos frustrados na nossa esperança. Porque Jesus não veio atender a esse tipo de esperança, e por isso que ele deixa claro, olha, muitas coisas ruins e difíceis vão acontecer. E se você pensar na própria vida de Jesus, ele prestes a ser crucificado, ele ora ao Pai e diz, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, essa aflição, essa dor, esse sofrimento, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O primeiro ponto dessa mensagem é refocar o propósito da nossa vida nessa terra com Cristo, o nosso relacionamento com Deus, não é sermos livres de toda aflição. Não é essa a motivação e a causa que deve manter e nutrir o nosso relacionamento com Deus, porque Ele não promete em momento nenhum nos livrar dessas aflições. Na verdade, quando Ele ora ao Pai, Ele, por nós, por mim, por você, Ele fala, Senhor, Pai Celeste, eu não peço que o Senhor tire essas minhas ovelhas, as tuas ovelhas do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não da aflição, não da dor, do sofrimento, mas que o Senhor os livre do mal. E há uma diferença nisso. Então, fato é, no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus não termina dizendo isso, tipo, olha, sinto dizer, essa é a realidade da vida, boa sorte, tudo de bom, espero que o melhor aconteça por você. Ele não fala isso, ele não termina aí. Ele diz, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Ele fala das aflições, mas ele continua. Na verdade, essa mensagem é um convite de esperança. É um convite da gente olhar para as coisas que são eternas. É um convite para a gente focar naquilo que não é temporal. É um convite para a gente abraçar a verdade e não sermos distraídos com coisas que consomem nosso tempo, consomem a nossa preocupação, consomem as nossas vidas e que, na verdade, a gente não pode controlar. Tantas coisas nessa vida estão absolutamente fora do nosso controle, mas parece que são exatamente essas que a gente quer mais gastar e consumir nossos tempo e recursos. Jesus mesmo disse, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 minuto sequer ao curso da sua vida? Portanto, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao invés da gente concentrar o nosso foco no reino de Deus e a sua justiça, é natural que a gente gaste e concentre o nosso foco em todas as demais coisas. E Jesus nos convida a virar essa moeda, a olhar do outro lado, a deixar com que Ele seja o nosso provedor e a gente foque naquilo que é realmente o propósito das nossas vidas. Então ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Da onde vem esse convite para a esperança? Da onde vem esse convite para a gente ter paz em Jesus? Da onde vem a plataforma, a base para a gente poder ter uma vida com ânimo? É claro que nesse próprio versículo a resposta já está dada, mas me permita meditar um pouquinho nessa resposta com você. Há uma grande diferença entre desejo e esperança. Muitas vezes a gente tem desejo de que as coisas vão bem nas nossas vidas. Eu posso desejar para você, se você for fazer uma viagem, olha, eu desejo você uma boa viagem, eu desejo para você um excelente ano, no final do ano, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Pode ser desejos que eu tenho por cada um de vocês, mas são desejos. Desejos são meras expressões do que eu quero para você ou para outra pessoa. É uma expressão do que eu penso, do que eu valorizo, que gostaria que acontecesse com vocês. Mas isso não é esperança. Esperança é algo sólido, concreto, imutável, inabalável. A esperança que Jesus nos convida a ter nele, ela não depende de circunstâncias, ela não depende do clima, ela não depende da quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, ela não depende de você ser uma pessoa livre ou ser uma pessoa encarcerada, ela não depende de você ser uma pessoa solteira, casada, com filhos, sem filhos, divorciada, viúva, ela não depende de nada que acontece ao nosso redor. Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, ele está convidando a gente a colocar nossa esperança e edificar a nossa paz numa verdade que nada, nem ninguém pode tirar de nós. E nós, povo de Deus, filhos e filhas de Deus, corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça, nós que somos salvos, lavados, remidos, unificados em Cristo, tornamos-nos um em Cristo, nós temos a verdade de onde vem a esperança que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Então, meu convite para você nesse dia é respire fundo. Pergunte para você o que é real, o que é verdade. A verdade não é simplesmente a crise econômica, a pandemia ao redor do mundo, a falta de emprego. Estas coisas são transitórias. O que eu quero que você concentre é qual é a verdade absoluta a respeito da vida. Aonde você pode ancorar a tua alma, colocar a âncora que vai deixar a tua alma, o teu coração, a tua mente firmados e inabaláveis, mesmo em tempos de crise e de tribulação, como Jesus previu que iria acontecer. A âncora da nossa alma é colocada e é firme nas promessas
irrevogáveis da palavra de Deus, no Senhor Criador dos céus e da terra. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim absoluto. As promessas do Senhor, para cada uma delas, tem o sim e o amém. Ele não mente, ele não volta atrás. A âncora da nossa alma é colocada na imutabilidade e firmeza da palavra de Deus. E o que essa palavra diz? Jesus disse, eu venci o mundo. O que isso quer dizer e como isso pode encher a nossa alma de esperança e de paz? Quando Jesus fala, eu venci o mundo, ele não venceu embora tivesse problemas, ele não venceu apesar dos problemas, ele venceu através dos problemas, das aflições, das provações, das tribulações, do sofrimento, da morte. Ele não venceu porque houve ausência de problemas, ele venceu através dos problemas. E a vitória dele nos dá esperança firme, concreta e inabalável de que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí é onde está a nossa esperança e é daí onde vem a nossa paz. Eu sei que nenhum de nós quer sofrer, eu sei que todos nós, se pudéssemos, seríamos imunes de toda doença, de todo problema, seja conflitos familiares, conjugais, com filhos, com parentes, com familiares, com colegas de trabalho, com situações financeiras, com decisões difíceis que temos que tomar. Se nós pudéssemos, a gente deixaria tudo isso de lado e buscaria viver uma vida completamente imune e isenta de aflições. Mas eu quero animar você nesse dia a colocar os teus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e a renovar as tuas forças nele, como a palavra do próprio Deus diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. De onde vem a esperança, a motivação, a força, a garra, a vontade de continuar fazendo bem, de continuar servindo a outros, de continuar compartilhando as boas novas de Cristo, de continuar acordando a cada dia com disposição, com vontade, com desejo de viver esse dia da melhor forma possível. Como Paulo, mesmo dentro de uma prisão, conseguia escrever cartas animando as pessoas, falando, não se impressionem com as minhas algemas, a palavra do Senhor não está presa, ela continua transformando vidas. Como é possível? De onde vem essa vida, essa alegria, essa motivação, essa garra e vontade de fazer o bem, de servir? Ela vem da firme esperança de que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que pode acontecer de pior nas nossas vidas? Qual é a pior das hipóteses? A pior das hipóteses é você e eu morrermos. A pior de todas. A pior das hipóteses pode ser você ficar tão endividado que não consegue mais pagar e vai te fazer da tripa coração para tentar trabalhar e ganhar dinheiro e no processo morrer. Estou pintando aqui a pior das hipóteses. A pior das hipóteses é você ser tão rejeitado e maltratado e que ninguém mais queira ficar com você ou gostar de você por causa do teu amor por Cristo, por causa das boas novas que você compartilha, por causa dos valores que você defende, ao ponto de você morrer sozinho. A pior das hipóteses é você ter uma doença tão mal, uma enfermidade tão ruim que não haja cura para ser curada e você morrer. A pior das hipóteses é a morte. A Bíblia diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. E o que dizer a respeito da morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não pode nos deter. Paulo fala, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Do que é que a gente realmente tem medo? Por que a gente anda tão ansioso? Por que te abates, ó minha alma? E por que te afliges dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E a nossa esperança não está só em pensar, Deus vai me curar dessa enfermidade, Deus vai suprir para os meus problemas financeiros, Deus vai resolver os meus conflitos familiares, ainda que Ele não resolva. Qual é a pior das hipóteses? A pior das hipóteses
é que você morra, que eu morra. Mas ainda assim, tragada foi a morte pela vitória. Eu venci o mundo, é a palavra final de Jesus. E porque ele venceu o mundo, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. A Bíblia nos garante novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá choro, nem tristeza, nem lágrima, nem dor, onde nossos corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade, onde já não vamos mais pecar, onde não vai mais ter nenhum problema. Essa é a nossa firme esperança, âncora para a nossa alma. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, de homens e mulheres que peregrinaram por esse mundo, esperando a concretização da promessa, sabendo que novos céus e nova terra lhes esperavam. Homens e mulheres que o mundo não era digno de receber, que passaram por aflições, apedrejados, mortos, cerrados ao meio, cortados ao fio da espada, andando errantes por cavernas, por grutas, passando fome, necessidade. Deus não vê, Deus não se importa. Ele vê, ele se importa, ele conhece, ele sabe, ele está presente com você. Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Aonde quer que estejamos, o que quer que façamos, ele está em nós. Então, quando Jesus fala, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é suficiente para qualquer que seja a tua situação. Aonde quer que você esteja, você poder acordar e viver o dia de hoje com uma atitude de: Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? O propósito da minha vida nessa terra não é livrar-me de todo o mal. O Senhor tem um plano. O Senhor quer se revelar ao mundo através da minha vida. Como a tua palavra diz, recebereis do alto ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A razão pela qual recebemos o poder, fomos reconciliados com Deus, fomos enxertados na videira, fomos colocados e adotados na família de Deus, é para que nós possamos testemunhar, para que possamos refletir, para que possamos dar evidência desse Deus Criador que nos salvou e nos transformou. E isso nós fazemos dentro de uma prisão, fora nas ruas, com uma família edificada ou com uma família passando por problemas, com dinheiro no banco ou sem dinheiro no banco. O testemunho que nós não nos damos porque temos coisas nesse mundo. Nós damos porque temos vida em Cristo Jesus. E é claro, eu não quero deixá-los com o sentimento, então quer dizer que eu vou estar abandonado? Jesus não vai me ajudar? Ele não vai aliviar? Ele vai. Ele se importa. Mas essa não é a nossa principal esperança. Muita gente vinha seguir a Jesus por causa do pão que ele multiplicava. Ele alimentou milhares de pessoas. E chegou um momento que as pessoas vieram atrás dele de novo. Minha mente às vezes pensa mais rápido do que a minha boca consegue falar. As pessoas vieram atrás de Jesus de novo, e esperando mais uma multiplicação de pães. Jesus falou: eu sei por que vocês estão vindo atrás de mim. Não é por quem eu sou, mas por causa do pão que eu multipliquei. Vocês querem pão de novo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho algo que nada nem ninguém nesse mundo pode dar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Aquele que come do meu corpo nunca mais terá fome. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. E ele falou bem claro: se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. E quando ele falou isso, muitas pessoas se escandalizaram e começaram a ir embora. E falaram: o que esse homem está falando? Comer a sua carne e beber do seu sangue? Jesus estava dizendo: se vocês não têm a minha vida na sua vida, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Para que vocês tenham vida, vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. Em outras palavras, estava falando: a minha vida precisa estar na sua vida. E as pessoas, muitas delas, não queriam isso. Elas não queriam vida eterna. Elas queriam pão para hoje, para agora, para o temporal. E Jesus está dizendo: eu não vim para quebrar galho e resolver problemas temporais. Eu vim para dar vida, vida em abundância, vida eterna. Eu vim para dar para vocês algo que esse mundo não pode lhes dar. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, não importa a circunstância que você está vivendo. Talvez Jesus não mude a sua circunstância, eu não quero que com isso você fique desesperado, então acabou. Mas deixa eu te dizer algo muito sério. A palavra de Deus disse: a nossa esperança em Cristo está só para as coisas desse mundo. Nós somos, dentre todos os seres humanos, os mais miseráveis. Se ao conhecer a Cristo, a minha esperança, a minha expectativa é simplesmente para que Ele conserte as coisas quebradas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dentre todos os seres humanos, porque o que a gente está perdendo é a coisa mais importante, preciosa e valiosa que Cristo veio nos dar. E o que Ele dá é vida eterna. É vida eterna. A gente consegue entender o que significa isso? Vida eterna. A gente fica tão distraído querendo fazer desse mundo um mundo melhor que a gente esquece que a nossa vida eterna, ela não vai ser gasta nesse mundo, mas em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não se preocupe se todos os problemas desse mundo não forem resolvidos, mas coloque o teu foco na promessa de Cristo, de que Ele te dá vida eterna. E essa vida eterna, eu e você devemos compartilhar para que outros também conheçam e tenham acesso a Cristo Jesus e a vida eterna. Disso se trata a vida em Cristo. Não que a gente será livrado de todo mal, mas que a gente vai ressuscitar com Ele. O que fazer com os dias que nos restam nessa vida? Talvez sejam ainda 80, 100 anos de idade, não sei quantos anos você ainda vai viver, mas o meu convite para você, ao meditar nesse texto, é que você gaste os seus dias buscando oportunidades para compartilhar a Cristo por onde quer que você vá, através do que quer que você faça, no seu emprego, na sua família. Não gaste tempo em conflitos, em debates desnecessários. Use, seja qual for a tua situação, para mostrar para o mundo aonde está a sua esperança. Como Abacuque, ele falou: ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu colocarei a minha esperança no Senhor, no Deus da minha salvação. A gente tem esse tipo de esperança que as pessoas se perguntam: por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Como a mulher de Jó disse, e Jó respondeu: você fala como uma louca. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, bendito seja o nome do meu Senhor. A esperança que nós temos é de que nós estamos em Cristo. E quando as coisas não vão bem e ainda assim a gente insiste em servir e adorar a Deus, essa mensagem é poderosa. E as pessoas vão começar a perguntar qual é a razão da esperança que há em nós. E a Bíblia diz que nós devemos sempre estar prontos para responder a razão da esperança que há em nós. A razão da esperança que há em nós é o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. A minha fé não é uma ilusão. A minha fé não é baseada em desejos. A minha fé é baseada em fatos firmes, concretos, sólidos, inabaláveis. A minha fé é baseada no fato de que Jesus ressuscitou e eu estou com Ele. Eu sou mais do que vencedor com Ele. A minha esperança está no fato de que Deus prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais foram chamados para ser conforme a imagem do seu Filho. A minha esperança está em saber que Deus opera todas as coisas em conjunto para o meu bem. E a minha última palavra é o que Paulo diz quando as coisas não estavam indo bem para ele, e ele orou e falou: Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E Deus falou: basta, chega de orar. Não peça mais. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando Paulo entendeu isso, ele falou: portanto, eu me alegrarei ainda mais nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Na nossa debilidade, na consciência da nossa fraqueza e limitação, é que nós buscamos o Senhor e Ele revela a sua graça, o seu poder através das nossas fraquezas.
Ele se demonstra Deus mesmo quando a gente não pode mais, mesmo quando a gente não tem mais força, mesmo quando a gente não tem solução humana para dar para os nossos problemas. Aí Deus se revela, se demonstra e é glorificado. Eu sei que nenhum de nós quer viver no meio de fraquezas, de aflições e provações, mas eu quero orar para que Deus nos dê a graça, a força, a alegria, a esperança tão clara nas nossas vidas, que faz com que a gente brilhe no meio desse mundo de trevas, que faz com que a gente exale o bom perfume de Cristo, mesmo quando as coisas não vão bem, na firme certeza de que aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, o poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, está em nós e também nos ressuscitará quando a morte chegar nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus consiga conectar os pontos de tal forma que isso seja verdade nas nossas vidas, expressa no nosso dia a dia, começando na nossa casa e se espalhando por todos os lugares e com todas as pessoas que a gente se relacionar. Senhor, obrigado mais uma vez por revelar-se a nós através da Tua Palavra. Eu sei que a Tua Palavra é a verdade e às vezes ela é complexa, Deus, mas eu peço que o Teu Espírito Santo faça com que a gente entenda isso de uma forma tão simples, que isso seja encarnado nas nossas vidas, vivido através de nós, Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas. Continua, Senhor, operando em nós o querer e o efetuar. Cumpra em nós, Senhor, a Tua vontade e ajuda-nos, Deus, a entender que Tu és bom, Tu és conosco, mesmo quando as coisas não vão bem, e que o Senhor prometeu novos céus e nova terra. É para lá que nós estamos indo. Que isso nos enche de ânimo nesse dia, nos dias que o Senhor nos der sobre a terra, Pai. Ajuda-nos a viver a Tua verdade. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Obrigado pelo Teu tempo, por ouvir essa mensagem. E realmente o meu desejo é que você seja abençoado através dela. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado.
estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno Rei, digno Rei. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.